Aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta agora à exposição da minha tradução do Evangelho de João. Estamos no cenáculo, naquela última noite, quando Jesus passou com seus discípulos. Estamos no capítulo 14. Agora vamos para o verso 22. Eu vou ler os versos 22 a 24. Disse-lhe Judas, abre parênteses, não o Iscariotes, fecha parênteses, Senhor, o que aconteceu que estás para te manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse a ele, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada com ele. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Aliás, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Para entender a pergunta de Judas, nós temos que voltar ao verso 19, onde Jesus disse assim, daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Aí, então, aquilo ficou na cabeça de Judas e disse, mas como pode? Como é que vai se manifestar a nós e não ao mundo? A resposta, em outras palavras, que Jesus deu, eu digo, é que agora a revelação vai ser de um em um. Quer dizer, Deus falando com cada qual, o Espírito Santo com cada qual. Então, Jesus não estará mais falando ao mundo, mas sim haverá conversa individualmente com eles, como também a nós. Agora, no finalzinho do último vídeo, a gente comentou o espiral do crescimento espiritual, né? Quanto mais conhecemos o Senhor, mais o amamos, o que produz obediência, o que leva Ele a se revelar a nós, o que aumenta o nosso conhecimento dEle, que aumenta o nosso amor por Ele, o que aumenta a nossa obediência e assim vai, quer dizer, uma coisa alimentando a outra e vamos subindo no nosso crescimento espiritual. Aqui é coisa parecida. Quando aqui fala, no verso 23, que Jesus e o Pai, os dois, virão fazer morada na pessoa que guarda a palavra de Deus, isso aí isso é meramente tremendo. A gente já sempre entendeu e corretamente que o Espírito Santo mora no crente verdadeiro. Até aí tudo bem, só que aqui Jesus diz que o Pai e o Filho também podem fazer morada na gente. Quer dizer, todas as três pessoas da Trindade. Isso é tremendo, hein? Mas tem uma condição, naturalmente. Havemos de guardar a palavra de Jesus, que também é a mesma coisa que a palavra do Pai, como ele vai dizer aqui no verso 24. A prova necessária de que nós estamos amando a Deus é exatamente estarmos obedecendo a sua palavra. Isso estimula o amor dele e aquela coisa. A nossa obediência é tipo o gatilho, para usar essa expressão, que leva Deus a se manifestar a gente. Quero comentar só uma coisa aqui. No verso 23, Jesus disse, guardará a minha palavra, singular. Já no verso 24, guarda as minhas palavras, quer dizer, plural. E a pergunta se levanta, e aí Jesus está querendo dizer duas coisas diferentes com isso? Eu não vejo realmente a explicação para isso. Para mim, seriam expressões sinônimas, que podem ser alternadas. A palavra singular, as palavras plural. Que fatalmente Jesus nunca iria falar uma só palavra, não. Quer dizer, Jesus sempre está falando uma sequência de palavras, como aliás todos nós também.
muito incomum falar só uma. Prosseguindo então, dos versos 25 a 31, é meio curioso. São, na verdade, 4 assuntos. E eu vou pegar só assunto por assunto. Então, eu vou ler primeiro só os versos 25 e 26, que tem a ver com o Espírito Santo. Então, lendo aqui 25 e 6, e Jesus está falando direto, não? Tenho-vos falado estas coisas enquanto permanecia convosco, mas o habilitador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele mesmo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Aqui temos o Espírito Santo apresentado como o nosso mestre, quer dizer, que vai nos ensinar as coisas. E eu entendo, no entanto, que a atividade que aqui está falada se deu principalmente quando os apóstolos estavam escrevendo os evangelhos ou outros relatos, atos e tal. Aí sim que o Espírito Santo tinha de ajudar a memória desse pessoal para garantir que eles iam lembrar corretamente e também registrar corretamente o que Jesus havia falado. Veja aqui, terminando o verso 26. Ensinará todas as coisas, vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Então, exatamente o ensino do Senhor Jesus, as coisas que ele mesmo havia falado, isso que o Espírito Santo iria ajudar os apóstolos a lembrar. Isso não diz respeito a nós no mesmo sentido, porque ninguém aqui estava lá para ouvir Jesus falando fisicamente, só os apóstolos ou então os outros contemporâneos. Prosseguindo então, no verso 27, fala de paz. Vou ler então o verso 27. Jesus falando, deixo-vos paz, a minha paz vos dou. O meu dar não é como o dar do mundo. Que o vosso coração não seja agitado nem intimidado. Agora, o mundo pode oferecer um certo tipo de paz por algum tempo, geralmente por um preço, mas é uma paz ilusória. Não funciona, não resolve, não fica. Somente a paz que Jesus dá, aí sim. Agora, quando Jesus completa aqui para não deixar o coração ficar agitado, nem também se deixar intimidar, é um simples fato, né? Nós sabemos todos que Satanás utiliza o mundo tentando nos intimidar ou afligir, ou todos os dois. Mas a nossa reação depende de nós. Atenção, isso aqui é preciso gravar bem. Nós aqui não temos como controlar os acontecimentos que vão acontecendo lá fora ao nosso redor, tal e tal. Isso escapa ao nosso controle. O que nós aqui podemos controlar, sim, é a nossa reação. A nossa reação aos acontecimentos, isso aí é por nossa conta. E é aí que Jesus está, não se deixe afligir, você não precisa se deixar levar. Não, você tem que controlar a sua reação. Como está em Colossenses 3, verso 15, você pode ver depois, fala de permitir que a paz de Deus domine, seja o juiz no nosso coração. Prosseguindo, então, o verso 28 a 9 vai falar a respeito do Pai. Jesus segue falando, ouvistes que eu vos disse, vou partir, mas virei a vós. Se me amasseis, ficaríeis contentes por eu dizer, vou para o Pai. Por quê? Meu Pai é maior do que eu. Eu tenho-vos falado agora antes de acontecer, para que, quando acontecer,
vocês creiam. O que será que Jesus quer com o que está aqui no verso 28? Se me amasses, ficarias contentes por eu dizer, vou para o Pai. Como funciona isso aí? Veja bem, se você realmente ama alguém, você se preocupa com o bem-estar desse alguém. Aí você se preocupa mais com o bem-estar dessa pessoa do que com o seu próprio bem-estar. Todos nós conhecemos pessoas que se sacrificam pelo amor que tem por outra pessoa. Isso nós conhecemos, né? Agora, para Jesus voltar para o Pai, certamente seria melhor para ele. Então, se nós aqui estamos amando Jesus, é essa colocação, né? Jesus aqui, se me amasse, quer dizer, se vocês estivessem me amando de fato, ficariam então satisfeitos que eu estou voltando para o Pai. Que isso é melhor para mim. Falando de Jesus no caso, né? Não só, mas também seria melhor para eles e, por extensão, para nós. Por quê? Porque aí Jesus enviou o Espírito Santo. Jesus fisicamente só poderia estar num lugar, num momento. O Espírito Santo pode estar no mundo inteiro ao mesmo tempo, com todos nós, onde quer que estejamos, todos os cristãos. Então, muito melhor. Mas eles deveriam estar pensando também como nós, aliás, muito pouco pensamos. Será que não? Deveríamos pensar mais em aquilo que agrada a Jesus, aquilo que Jesus quer, aquilo que vai satisfazer Ele, e não só aquilo que nós queremos, né? Agora, no verso 30 e 31, Jesus vai falar do inimigo. Já não falarei muito convosco, porque o mandatário do mundo se aproxima. Aliás, ele nada tem em mim. Antes, eu sempre faço assim como o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se, vamos embora daqui. Como Jesus iria dizer algumas poucas horas depois aos soldados lá no jardim que foram lá prendê-lo, lá Jesus disse assim: esta é a vossa hora, a saber, a autoridade da escuridão. Isso está em Lucas 22, verso 53. Jesus aqui está dizendo, Satanás está se aproximando, no caso, para levar a cabo a parte que lhe cabia para que o Senhor Jesus, de fato, fosse crucificado. Aí Satanás teve a sua participação. Contudo, Jesus segue imediatamente dizendo, ele nada tem em mim. Isso, irmãos, é importante. Satanás absolutamente não podia reivindicar nada contra Jesus. Em momento algum havia Jesus feito qualquer coisa que desse brecha a Satanás. Nós aqui, sempre que pecamos, damos cabeça de ponte ao inimigo. Quanto mais repetirmos um dado pecado, a base vai aumentando até se tornar uma fortaleza. Se confessarmos e rejeitarmos o pecado, tal fortaleza pode ser quebrada pelo poder do Espírito Santo. Mas quanto a Jesus, Satanás não tinha nada. Agora, quando Jesus diz aqui no verso 31 que ele estava sempre obedecendo o Pai para que o mundo soubesse que ele amasse o Pai, exatamente. Jesus sempre obedeceu, estava sempre fazendo exatamente aquilo que o Pai estava fazendo. Ele falou assim. Foi assim que Jesus provou seu amor para com o Pai. E é assim também que nós havemos de provar o nosso amor para com Jesus. É pela obediência, exatamente. Fazer o que Ele manda. A última frase aqui, levantem-se, vamos embora daqui, tem levado uns e outros a achar que foi aí que o pessoal saiu do cenáculo. Eu entendo que não. Porque no verso 18, o capítulo 18, verso 1, quando chegarmos lá, aí diz claramente que foi aí
que eles saíram e se dirigiram para o jardim. Eu digo o seguinte, não devemos interpretar o texto sagrado segundo uma cultura ocidental, que costuma ser o nosso caso. A cultura brasileira acontece, ajuda o brasileiro a entender, quem sabe, o quadro. Aqui, visita não deve ir embora sem pelo menos 2 ou 3 avisos prévios. Você está visitando alguém, você acha, aí você está ficando velho. Aí o outro, não, o que é isso? Você não pode ir aí, então você fica lá mais 5, 10 minutos. Aí assim, não, tá, tem que ir. Não, o que é isso? Então, na terceira vez, aí você pode ir embora. Né? Então, pelo menos o brasileiro pode entender esse quadro. Eles não foram embora imediatamente, talvez começassem a se levantar, mesmo porque o conteúdo dos capítulos 15, quer dizer 16 e 17, se eles tivessem já saído, estivessem assim esticados pelo caminho, então eles não poderiam ouvir o que Jesus... E Jesus, obviamente, queria que todo mundo ali entendesse e ouvisse tudo. E para isso todo mundo tinha de ficar ali no cenáculo, que entendo exatamente assim. No capítulo 18, aí sim, eles saem. Mas aqui eles já estão começando a levantar, quem sabe. Prosseguindo então. Capítulo 15. Um texto assim muito mais conhecido. Eu vou ler os primeiros 4 versos para começar. Jesus vai se comparar a uma videira. Lendo então o texto. Eu sou a videira, a verdadeira, e meu pai é o viticultor. Qualquer ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele levanta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que produza mais fruto. Vocês já estão limpos através da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não, se não permanecerem em mim. Aqui no começo, Jesus enfatiza a palavra verdadeira, o que sugere que ele está fazendo assim um contraste com uma videira falsa, digamos. Eu não posso provar, claro, mas talvez Jesus estivesse se referindo a Jeremias capítulo 2 e verso 21, que eu vou ler aqui. No caso ele está se dirigindo a Israel, como pode ver no verso 4. Eu te plantei uma videira seleta de semente absolutamente pura, como então perante mim te tornaste uma planta degenerada e estranha. Fecha aspas, aí Jeremias 2:20. Então, o povo de Israel havia se tornado numa videira estragada. E Isaías capítulo 5, versos 1 a 7 tem uma ideia bem parecida. Voltando então aqui, eu preciso comentar uma tradução diferente do que aquilo você está acostumado. Verso 2. Qualquer ramo que, estando em mim, atenção, estando em mim. Então, isso aqui não é qualquer ramo, não. Aqui é um ramo que está em Jesus. Qualquer ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele, quer dizer, o pai que é o viticultor, ele levanta. Agora, a sua Bíblia vai dizer, quem sabe, tira ou corta como... O que preciso explicar é que o vocábulo grego aqui, o verbo, tem uma área semântica um tanto ampla. Tirar, de fato, é um de seus sentidos básicos. Mas levantar é outro de seus sentidos. E cabe muito melhor aqui. Mesmo porque o próprio tirar vai acontecer no verso 6, logo aqui embaixo. Vejam bem, pessoas plantam e compram vinhas porque querem uvas. Para que vinha? Você quer uva, claro. E você não vai ter uvas sem ramos.
De sorte que não faz sentido você destruir ramo sem razão. Não dá. Na época de florear, o viticultor anda pelas fileiras para ver se tem algum ramo derrubado pelo vento, pela chuva. Porque um ramo no chão não vai produzir. Então, se ele achar, ele levanta esse ramo, sacode, tira a terra, levanta, amarra no lugar, para ver se vai produzir. Entendo que é exatamente o quadro aqui. Quando nós caímos, o Pai nos levanta, tira a sujeira e dá outra oportunidade. Aí, se ainda assim não produzirmos, bom, aí ele corta. Porque verso 2, então ele segue direto o ramo que dá fruto, ele poda para produzir ainda mais. Agora, eu nunca mexi com vinha, mas eu já fui dado a entender o seguinte, que qualquer extensão de ramo só produz uvas uma vez. É somente ramo novo que produz uvas. Segue-se que, para aumentar a produção, é necessário você ir podando os ramos velhos para sair mais ramos novos, que com isso vai aumentar a sua produção. É preciso podar a videira. Quando Jesus diz que eles já estão limpos, porque durante todo esse tempo, 2 anos pelo menos, que ele estava com esses 12, ele vinha falando direto e com isso, limpando eles com a sua palavra falada. Agora, versos 4 é simplesmente um fato, não deve surpreender, mas que às vezes nós esquecemos, perdemos de vista. Mas vamos com calma. Vamos ver o que Jesus falou aqui. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A questão aqui é a sequência. Quem é que permanece primeiro? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Dá a impressão que nós aqui é que temos que permanecer primeiro e que, em consequência disso, é que Jesus vai permanecer na gente. Essa rua tem 2 mãos, mas parece que a coisa depende de nós. Quer dizer, Jesus não é o primeiro a parar. Ele não vai parar primeiro. É nós, se a gente para de permanecer, pronto, aí acabou, né? Quer dizer, aí ele também não vai. Então, nós temos essa responsabilidade. Nós aqui é que temos que permanecer. E a gente permanece na palavra, é através da palavra. É claro, um ramo não pode fazer nada sozinho. Agora, um ramo natural não tem como pular fora da videira por conta própria. Aí a natureza não permite isso. Mas nós aqui podemos pular fora da nossa videira. Aí é por isso que nós temos que permanecer. Está aqui. Prosseguindo então, Jesus vai ainda falar mais sobre isso. Vamos ler aqui os versos 5 a 8. Jesus segue falando: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim não podeis fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Traço, tais ramos são juntados e jogados no fogo, fecha traço, e ele será queimado. Se vocês permanecerem em mim, e os meus dizeres permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e acontecerá para vós. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos tornareis em discípulos para mim. Óbvio, para produzirmos muito fruto em prol do reino de Deus, temos que permanecer em Jesus, não tem jeito. Quando Jesus fala, sem mim não podeis fazer coisa alguma, isso é simplesmente um fato. Só que
A gente nem sempre acha fácil assimilar esta verdade. Nós temos uma tendência para o ativismo, a gente quer fazer, a gente mexe para cá, tá. A dificuldade é que a gente não para ouvir aquilo que o Pai está fazendo, aquilo que Deus quer que a gente faça. Muitas vezes nós mesmos vamos fazendo assim por conta própria, tal e tal. Só que o nosso ativismo não produz nada. Nós temos que realmente ser guiados pelo Espírito Santo para produzir fruto para o reino. Agora, o verso 6 nem sempre tem sido bem entendido. Nós temos que atentar aqui para a mudança no número, se é singular ou se é plural. Vamos ver aqui outra vez. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, se alguém é singular, ok? Você, eu, alguém não permanecer em mim, esse alguém, essa pessoa, será como o ramo que é jogado fora e seca. Agora, abre um traço, que agora ele vai falar. Tais ramos, no caso, falando de ramos verdadeiros, plantas, tais ramos são juntados e jogados no fogo. Fecha traço. Que aí você, ramos juntados, jogados, isso é plural. Agora, volta ao singular. E ele, singular, será queimado. Então, deixando de lado essa parte entre traços, poderíamos ler assim, será como o ramo que é jogado fora e seca e ele será queimado. Isso aqui é sério, gente. Ele será queimado. Esse ele é exatamente a pessoa que não permanece em Jesus. Agora, obviamente, você não pode permanecer em Jesus se você nem está nele. Se você nunca se juntou a Jesus, se você nunca esteve em Jesus, então você não tem como permanecer, óbvio. Você, para permanecer, tem que estar lá, ok? Então, isto aqui, fatal e necessariamente, está falando de pessoas que estavam em Jesus. Uma pessoa dessa, se não permanecer em Jesus, será queimada. Agora, as figuras da linguagem dificilmente batem em cada detalhe. É claro que um ramo natural não pode tomar a decisão de pular fora da videira ou da árvore, claro. Uma força alheia tem que cortar ou quebrar. Mas nós aqui, nós temos volição. Verbos como permanecer claramente deixam entender que a escolha depende de nós. Nós deveras podemos resolver abandonar a nossa videira. Podemos parar de crer. Atenção para a sequência. Isso aqui é sério, então eu vou me deter aqui um pouquinho. Aqui está exatamente a questão seu destino eterno. Isso aqui é muito sério. Vamos prestar atenção para a sequência de acontecimentos. Se alguém não permanecer em mim, diz o texto, então ele é jogado fora. Um ramo, no caso eu, você, que está permanecendo, esse aí nunca será jogado. Unicamente se você tomar a decisão de cair fora, aí será de fato cortado. Eu sou teólogo, tenho mestrado em teologia. E eu bem sei que as pessoas têm a tendência de comprar um sistema teológico ou um pacote doutrinário e depois passam a impor esse sistema ao texto sagrado. Se uma passagem não cabe, eles maltratam a passagem até onde for necessário para obrigar a passagem a caber. Mas eu sou também linguista, PhD, e eu sei que a linguagem humana é regida por regras. E desobedecer às regras é maneira de mentir. E Deus não pode mentir. Está em Tito 1, verso 2. Segue-se que se, desculpe, ao interpretar a Bíblia alguém desobedecer essas regras, esse alguém está acusando Deus de ser mentiroso. O que
é melhor não fazer, né? Nesta passagem, o soberano Jesus dá instrução cristalinamente clara. E se a palavra de Cristo diz uma coisa e o teu pacote doutrinário diz outra, você deve parar e pensar. O que tem mais autoridade para você? Qual você vai seguir? A palavra de Cristo ou o teu pacote doutrinário? Se escolher o pacote, você é idólatra, desculpe aí a franqueza. Colocar a doutrina de tua igreja acima da palavra de Deus é um tipo de idolatria. E idolatria sempre traz consequências negativas. Eu fui um pouquinho duro aí, mas simplesmente a questão é de suma importância. Prosseguindo então, no verso 7, eu traduzi os meus dizeres. Por quê? Porque o vocábulo grego aqui é rema e não logos. Exatamente os dizeres. O que os discípulos tinham ouvido era Jesus falando. Jesus não estava escrevendo enquanto ele estava andando com os discípulos. Então ele estava falando. Então os discípulos ouviram foi dizeres, exatamente, a palavra falada. Nem sempre essa distinção entre rema e logos é tão nítido assim no Novo Testamento. Às vezes há uma certa indistinção, mas neste caso me parece claro. O que o pessoal ouviu foi palavra falada. Jesus não estava escrevendo, não. Então, a palavra que eles ouviram Jesus, essa palavra tinha de permanecer neles. Nós aqui agora, como nós não estamos ouvindo Jesus falando fisicamente, nós temos a palavra dele já escrita, registrada na palavra de Deus, por mente nos evangelhos. É nisso que nós, quanto a nós aqui, nós temos que permanecer. O Pai será glorificado quando damos muito fruto. Quanto mais, melhor, óbvio. Agora eu convido a atenção para a maneira que o verso 8 termina, também um pouco diferente, provavelmente, do que a sua Bíblia, que você tem costume. Eu leio aqui outra vez: vos tornareis em discípulos para mim. Como assim? Por que eu faço isso? É que a língua grega tem caso, e o caso representa uma função gramatical, e o pronome aqui está no caso dativo e não genitivo. Se fosse genitivo, seria meus discípulos, mas não é genitivo. É dativo, exatamente para mim. Para mim. Eu entendo que Jesus sabia a diferença, e se ele fala uma coisa, porque falou assim de propósito. Ele poderia ter falado o genitivo, por que não? Não falou? Desculpe eu dar um exemplo pessoal aqui, mas na minha própria experiência, não poucas vezes alguém me disse que era meu discípulo. E eu sorri, agradeci, etc. Mas eu nem sempre quis reconhecer a pessoa publicamente como tal, por razões variadas. Então, eu entendo que aqui o Senhor está dizendo que para Ele nos reconhecer como sendo, para Ele me considerar realmente assim, então a gente tem que produzir fruto, aliás, bastante. Porque aqui diz que deis muito fruto. Então, assim, podemos prosseguir mais um pouquinho. Verso 9 a 14. Estamos ainda no capítulo 15. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo permaneça em vós e que o vosso gozo fique completo. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, que alguém sacrifique a sua vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos
se fizerem tudo o que eu vos ordeno. Agora, sinceramente, irmãos, isso no verso 9 é tremendo, não? Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Gente, isso aí é sem limite, né? Tremendo isso. Louvado seja Deus. Agora, ele segue dizendo permanecer no amor. Como? Aí ele explica imediatamente, verso 10. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão. É assim que a gente permanece. Como é que nós podemos demonstrar que amamos Jesus? É obedecendo. É assim que a gente demonstra o nosso amor para com Ele. Agora, vejam bem que permanecer aqui outra vez é uma ordem. Esse verbo está no imperativo. E, portanto, não é exatamente uma opção. Ele comanda, ele manda. Permanecei no meu amor. Agora, eu entendo que no caso aqui, meu amor, isso se refere a ele nos amar. De sorte que outra vez ele está dizendo que a nossa obediência aciona a manifestação, pelo menos, de seu amor. Quando nós obedecemos, que aí ele se mostra para nós, se revela para nós, e isso nos leva a amar mais e assim por diante. É um relacionamento em progresso, aquele espiral que a gente já falou. Agora, me desculpem aqui, mas eu preciso parar e dizer outra coisa desagradável, talvez. Eu imagino que todos já tenham ouvido falar de amor incondicional. Mas eu duvido que as pessoas realmente entendem o que estão dizendo. Pode ser que Deus nos oferece seu amor sem condição prévia, mesmo porque não temos como merecer ou comprar. Mas, para adentrarmos esse amor, precisamos crer para dentro de Jesus, o que envolve compromisso da nossa parte. Amor que não é correspondido vira amor frustrado. Será que não? Acho que talvez muitos de nós já experimentamos isso. Nós temos que corresponder. É isso que Deus quer. O que Jesus falou com aquela mulher samaritana? O Pai procura quem o adorar em espírito. E se o Pai está procurando é porque quer, não tem, ou se já tem, mas ele quer mais. Então, Deus está querendo ser correspondido. E a maneira que a gente corresponde ao amor de Deus é exatamente obedecendo, fazendo a vontade dele. Agora, o verso 11. Tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo permaneça em vós e que o vosso gozo fique completo. Como assim ficar completo? Primeiro, eu quero dizer que, no meu entender, o meu gozo, quer dizer, o gozo de Jesus, não seria exatamente a mesma coisa que o nosso gozo. Então, ele disse o vosso gozo, então o nosso, no caso. Eu aqui frequentemente eu sinto quando Deus está satisfeito comigo e quando não está. E isso aí é diretamente vinculado ao nível de minha obediência. Então eu entendo que o gozo dele permanecer em nós diz respeito a ele estar satisfeito ou contente conosco. Segue-se que a única maneira para o nosso gozo ficar completo é se ele deveras estar satisfeito com a gente, por causa da nossa obediência. Então, outra vez, a nossa participação é necessária para que o nosso gozo seja completo. Agora, sinceramente, o verso 12 traz uma coisa que ninguém aqui pode fazer sozinho. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ai, ai, ai. A lei de Moisés exigia eu amar o irmão, o próximo, do jeito que eu me amo. Não tão fácil assim
Mas aqui é muito diferente. Aqui é para amar como Deus ama. Ameis assim como eu vos amo. E ele amava como Deus. Então, só com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém aqui consegue isso. Mas está aí. O nível da graça é sempre superior ao nível da lei. O pessoal acha, às vezes, que fugindo da lei pode fazer o que... Não, Senhor, você não pode fazer o que quer, não. O padrão da graça, as exigências da graça são sempre maiores, superiores, mais altas do que as exigências da lei. Aqui, por exemplo, a lei, amar como você se ama. A graça, amar como Deus ama. Muito maior. Agora, óbvio, verso 13, ninguém tem como provar amor de forma maior do que dando a vida pelo outro. Isso é óbvio. Isso que Jesus mesmo fez por nós. E aí foi a prova maior do amor de Deus para conosco, que o próprio Jesus morreu pela gente, deu sua vida. Agora, verso 14 nos mostra uma coisa que eu vou comentar já no próximo vídeo, que eu vou parando por aqui, mas aqui, verso 14, Jesus acena com a possibilidade de ser amigo dele, amigo. Não só servo ou escravo ou não, amigo. Isso é tremendo, mas isso já é assunto para o próximo vídeo, se Deus permitir. Mas você vê aqui outra vez no verso 14, depende da gente obedecer. Vocês são meus amigos se fizerem tudo o que eu vos ordeno. Pronto, então vou parando por aqui.